Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 311. Esse desgraçado. Ao ver o sorriso descontrolado no rosto de Darin, Marco sentiu um arrepio inexplicável percorrer sua espinha. Se o último encontro deles havia mostrado a crueldade de Darin, então esse incidente no leilão expôs a loucura absoluta do homem. Até mesmo Shiki é um grande pirata no mesmo nível de seu próprio Oyagi. Darin ousou conspirar contra ele sem hesitar. E não apenas isso, ele havia destruído sem esforço a invencível frota voadora de Shiki. Esse fuzileiro naval era assustador. Em termos de força, astúcia, compostura, previsão e compreensão da situação, Darin superava em muito qualquer pessoa que Marco já havia conhecido. Quando alguém assim tem você na mira, até dormir em paz seria um luxo. Caramba! Marco cerrou os dentes e lançou um olhar feroz para Darin. Chamas verde-azuladas irromperam de suas mãos, transformando-se em asas flamejantes enquanto ele subia rumo ao céu. King também lançou um olhar longo e cauteloso para Darin. Um lampejo de inquietação brilhou em seus olhos antes que ele também se transformasse em sua forma de pteranodonte. Suas asas se inflamaram com chamas carmesim, e com um bater poderoso, ele decolou. As duas figuras cruzaram as nuvens e rapidamente desapareceram no horizonte distante. Eles sabiam muito bem que se não recuassem agora, quando Sengoku e Borsalino terminassem de lidar com os piratas restantes, não haveria outra chance. Darin os observou fugir sem fazer nenhum movimento. Não que ele pudesse detê-los mesmo se quisesse. Agora mesmo, liberar a habilidade de sua Akuma no Mi para destruir o porto e afundar todos os navios piratas havia drenado completamente suas últimas forças. Nesse ponto, manter-se em pé já era uma luta. Seu corpo estava à beira do colapso. O movimento emaranhamento eletromagnético, 10.000 canhões, teve uma área de efeito imensa e um poder avassalador, aniquilando instantaneamente a frota de Shiki. Mas o custo para seu corpo foi enorme, e grande parte de sua eficácia dependia do terreno singular da Ilha Moeda. Era uma jogada que não poderia ser facilmente repetida. Bem, parece que está quase acabando. Darin desviou o olhar do céu e o percorreu pelo campo de batalha, finalmente encontrando Shiki, que ainda flutuava no ar à distância. A essa altura, a maioria dos piratas já havia sido derrotada, e os restantes estavam sendo abatidos um por um pelos fuzileiros navais, principalmente sob os ataques de varredura total de Borsalino. Mesmo piratas com recompensas acima de 100 milhões não conseguiriam sobreviver a um único tiro de laser. Quando esse cara não estava relaxando, ele era bem confiável. O chão ainda queimava com chamas dispersas, e uma fumaça preta e espessa subia para o céu. A poucos quilômetros da casa de leilões, tudo havia sido reduzido à terra arrasada. Piratas gemiam e gritavam em agonia, esparramados no chão. Shiki, acabou. Sengoku havia retornado à forma humana, ofegando pesadamente enquanto olhava friamente para Shiki. Ele deu um passo para o lado, bloqueando o olhar assassino de Shiki de atingir Darin. Borsalino também se materializou ao lado dele, levantando um dedo com um sorriso zombeteiro enquanto apontava preguiçosamente para Shiki. A expressão de Shiki se distorceu de forma imprevisível. Ele olhou para Bullet, que ainda causava estragos à distância, e então soltou uma risada baixa. Ora. Sengoku, eu nunca imaginei que os fuzileiros navais produziriam alguém assim. Seus olhos injetados de sangue, fervilhando de malícia e intenção assassina, pareciam perfurar Sengoku e Borsalino, fixando-se diretamente em Darin. Você acha que pode protegê-lo para sempre? O coração de Sengoku afundou. Ele conhecia muito bem a personalidade de Shiki. Cruel, sanguinário, completamente louco. E o pior de tudo, ele nunca deixava de guardar rancor. Ameaças não significam nada para mim. Darin de repente soltou uma risada fria e zombeteira. Já tem muita gente querendo me matar. Você é só mais um nome na lista. Com um sorriso provocador, ele levantou a mão e começou a contar nos dedos. Birndy Wold queria me matar. Ele já está morto. Gold Roger tentou me derrubar, mas perdeu as calças. Eu explode à base de Kaido das feras, então sim, ele provavelmente quer me despedaçar e me dar de comer para suas feras. Quanto ao Barba Branca, cortei o braço do seu irmão jurado e quase afundei o navio principal dos piratas do Barba Branca. E no entanto, ainda estou vivo e forte. No início, Sengoku ficou ao lado dele com uma expressão orgulhosa, mas quanto mais ele ouvia, mais sombrio seu rosto ficava. Esse pirralho do Darin realmente irritou todos os grandes piratas notórios do mar. E você, Shiki? Darin ainda estava zombando, agindo como um delinquente arrogante. Sua atitude era tão irritante que Sengoku quase estendeu a mão para cobrir a boca. 40 navios piratas, quase 50.000 tripulantes. Sua frota voadora foi destruída em fogos de artifício num instante. Então, o que você pode fazer comigo? Então tem a Moa no Mi. Ele levantou a mão. O chão à sua frente se contorceu de repente e depois se abriu como uma boca. Dela surgiu uma Akuma no Mi que irradiava uma aura misteriosa e flutuou suavemente até a mão de Darin. No final, você nem conseguiu encostar um dedo em mim. Os olhos de Shiki imediatamente ficaram vermelho sangue. Seu pirralho, querendo morrer? Com um aceno repentino de sua mão. Bum! O chão sob ele se ergueu formando 3 leões colossais, cada um com centenas de metros de altura. Suas mandíbulas escancaradas rugiram enquanto eles desciam em direção a Darin. Shishiodoshi, Gosho Shimaki. Darin, seu desgraçado, você nunca consegue ficar quieto. Sengoku praguejou furioso, enquanto uma luz dourada irrompia de seu corpo. Borsalino suspirou e abriu os braços com resignação. No segundo seguinte, uma grande explosão atingiu a Ilha Moeda, sacudindo a terra e cortando o céu. Ninguém sabia quanto tempo levou para o caos diminuir. Fumaça e poeira subiam pela terra devastada. Cadáveres estavam espalhados por toda parte. Sengoku, coberto de sujeira, limpou a poeira das roupas. Olhando para as ruínas vazias e desoladas à sua frente, soltou um suspiro de alívio. Ele escapou.
Que pena. Inúmeros fótons se reuniram ao lado dele enquanto a figura de Borsalino se reformou, falando lentamente em seu tom descontraído de sempre. Sengoku revirou os olhos para o uniforme impecável do homem, claramente irritado. Ele olhou para longe. O que restou do campo de batalha foi um deserto crivado de crateras, repleto de cadáveres de piratas. Quanto a Douglas Bullet, ele havia desaparecido. Claramente, ele havia se aproveitado do caos causado por Shiki para escapar sem ser notado. Nesse momento, um baque pesado ecoou atrás dele. Sengoku se virou e viu Darem caído no chão, com os membros esparramados, ofegante e o rosto pálido como cinzas. O Comodoro olhou para Sengoku exausto e deu um leve sorriso. Não esperava que ele percebesse no final. Sengoku balançou a cabeça e se jogou no chão ao lado dele, sem se importar com sua dignidade. Aquele Shiki é muito astuto. Claro, parece que ele levou um baita golpe desta vez, sua frota foi completamente destruída. Mas honestamente não lhe faz tanto mal. Ele sempre viu seus subordinados como meros instrumentos. Tentar provocá-lo para uma briga feia aqui mesmo? É mais fácil falar do que fazer. E se realmente tivesse chegado a esse ponto? Não tenho certeza se conseguiria manter você seguro, Darem. Mas Sengoku não disse a última parte em voz alta. Darem deu uma risada cansada. Não há nada de errado em tentar. Mas pelo menos alcançamos nosso objetivo desta vez, Almirante Sengoku. Sengoku fez uma pausa e então abriu um sorriso. Ele olhou ao redor para a terra queimada e destruída, os incontáveis corpos de piratas, os destroços de aeronaves ainda caindo do céu. Não muito longe dali, a bandeira com caveira e ossos cruzados dos piratas do céu voador estava queimando até virar cinzas nas chamas. Você se saiu muito bem, Darem. Sengoku cerrou os punhos com força. Derrotar toda a frota aérea de Shiki sozinho e sem perdas. Ele mal podia acreditar. Assim que a notícia chegasse ao quartel-general da Marinha, não, assim que se espalhasse pelos mares, abalaria o mundo até a medula. Um feito militar sem precedentes. Esta pode muito bem ser a maior vitória que os fuzileiros navais alcançaram desde a lendária Batalha de Vale de Deus. Claro, o ataque à base dos Piratas das Feras foi um grande sucesso, mas comparado à ameaça representada por Shiki, não havia comparação. Darem, não há dúvidas de que você será promovido desta vez. Sengoku disse com profunda emoção, mas não houve resposta. Ele se virou para olhar e viu que Darem tinha adormecido profundamente em algum momento, já roncando. Um leve sorriso surgiu em seus lábios, como se estivesse tendo um sonho agradável. Ele até murmurou durante o sono. Toki, você está tão linda hoje. Sengoku não pôde deixar de sorrir. Esse pirralho realmente fazia jus ao apelido de canalha. Mesmo agora, ele estava sonhando com mulheres. Gion, você também é lindo. Sengoku. O sorriso dele congelou. Seu rosto escureceu. Ai, não ouvimos nada. Borsalino entrou na conversa com um sorriso. Os fuzileiros navais próximos pararam e então todos concordaram vigorosamente. Sim, não ouvimos nada. Os olhos de Sengoku se contraíram. Ele cerrou os dentes, tentado acordar Darem com um tapa e dar-lhe uma bronca séria. Mas quando ele olhou para os ferimentos que cobriam o corpo do jovem e se lembrou do feito incrível que ele tinha acabado de realizar, Sengoku respirou fundo e forçou um sorriso forçado. Sim, só sonhando. Naquele dia, o Comodoro Rogers Darem, do quartel-general da Marinha, destruiu sozinho a invencível frota voadora do lendário grande pirata Shiki. Seu nome ecoou pelo mundo. Capítulo 312. Cara, que soneca ótima. Darem abriu os olhos sonolentos e se espreguiçou bastante. Ele olhou ao redor e se viu ainda deitado em meio às ruínas da casa de leilões, com um cobertor fino casualmente colocado sobre ele. Comodoro Darem, você acordou. Um jovem soldado da Marinha correu até ele, saudando com entusiasmo. Seus olhos estavam cheios de pura admiração e espanto. Quanto tempo fiquei inconsciente? Darem sorriu enquanto olhava para o soldado, cujo rosto ainda estava sujo de sangue e sujeira. Cerca de 1h30, senhor. Ainda estamos limpando o campo de batalha. Darem olhou ao redor. Não muito longe, fuzileiros navais haviam se organizado em equipes, colocando algemas de pedra do mar nos piratas sobreviventes, escoltando prisioneiros, removendo cadáveres e auxiliando civis. Ele assentiu com um sorriso. Bom trabalho a todos. Não é nada. Comodoro Darem, o mais importante é que você descanse e se recupere. A voz do jovem fuzileiro naval praticamente tremia de entusiasmo. Seus olhos brilhavam de reverência. Afinal, Darem havia esmagado sozinho a frota aérea de Shiki. Sua estratégia e força bruta haviam quase exterminado todos os piratas da ilha, e ele até mesmo garantiu a Moa Moa no Mi. Em todos os seus anos de serviço, o soldado nunca tinha visto um comandante assim. Mesmo sem a contagem final, apenas o feito de aniquilar a frota pirata de Shiki foi suficiente para ganhar o respeito e a admiração de qualquer fuzileiro naval. Descansar e se recuperar? Darem verificou sua própria condição e riu baixinho. Seus ferimentos haviam sido costurados e enfaixados. Depois daquele cochilo, os cortes já estavam formando crostas e começando a coçar. Quanto à resistência, depois de uma boa noite de sono, ele se sentiu quase recuperado. Desde que seu atributo físico ultrapassou a marca de 80 pontos, sua já monstruosa taxa de recuperação saltou para um nível totalmente novo. Se continuasse subindo, Darem imaginou que ao atingir 90 ou mais, ele poderia atingir o tipo de regeneração pela qual os usuários de Akuma no Mi do tipo Zoan despertos eram conhecidos. Com esse pensamento, ele acalmou sua mente e ativou sua percepção inata para verificar suas estatísticas atuais. Físico, 86.312, corpo de aço. Força, 75.513. Velocidade, 74.711. Desenvolvimento da capacidade de frutas, 81.211. Cobertura em toda a ilha. Aqui de armamento, 50.035. Observação aqui, 37.117.
Aqui do Conquistador, 53.301. Nada mal mesmo. Um sorriso fraco surgiu nos cantos de sua boca. Lutar contra inimigos fortes realmente era a maneira mais rápida de ficar mais forte. Era só um pouco ameaçador a vida. Nessa batalha, seu físico, força e velocidade aumentaram em cerca de 0,8 a 1 ponto cada. Se ele tivesse tentado treinar essas estatísticas da maneira normal, levaria pelo menos um mês para ver esse tipo de resultado. No nível dele, até mesmo ganhar um ponto inteiro era um desafio enorme. Principalmente quando uma estatística ultrapassava 80 pontos, a dificuldade aumentava drasticamente. Realmente parecia que 80 era uma espécie de linha divisória clara. A estatística de desenvolvimento da habilidade de frutas era prova disso. Se não fosse pelo treinamento de supressão de pedras do mar que ele havia feito recentemente, ele não teria ultrapassado o limite de 80 pontos. Sem isso, ele jamais teria conseguido realizar emaranhamento eletromagnético, 10.000 canhões manipulando metal por uma ilha inteira. Então, talvez eu devesse me concentrar mais em força e velocidade agora? Darin murmurou, franzindo as sobrancelhas pensativamente. Quando uma estatística ultrapassava 80, aumentá-la ainda mais se tornava exponencialmente mais difícil. Portanto, o caminho mais inteligente para aumentar o poder geral pode ser elevar todos os atributos mais baixos para 80 primeiro. Ao cruzar essa linha, cada um deles passaria por um salto qualitativo. Seu pirralho finalmente acordou. Uma voz rouca tirou Darin de seus pensamentos. Ele se virou e viu Sengoku se aproximando, encharcado de suor devido à carga de trabalho. Darin sorriu. Sim, Almirante Sengoku. Com uma expressão vazia, Sengoku respondeu. Ótimo. Então levante a bunda, ainda tem muito trabalho pela frente. Então, com uma carranca, ele se virou e caminhou em direção à multidão, sorrindo calorosamente enquanto acalmava os civis. Darin, cara, isso foi frio. Nem vai perguntar como estou me sentindo? Eu sangrei pelos fuzileiros navais. Ganhei meu sustento. O que houve com ele? Quem o incomodou? Darin perguntou ao fuzileiro naval que estava por perto, parecendo genuinamente confuso. Normalmente, Sengoku estaria cantando seus louvores, fingindo estar calmo, mas secretamente emocionado. O olho do fuzileiro se contraiu. Comodoro Darin, não tenho muita certeza. Talvez o almirante Sengoku esteja apenas de mau humor. Darin revirou os olhos e murmurou. Vencer uma batalha e ele ainda estar de mau humor? Cara difícil de agradar. De repente, gritos ecoaram por perto. Rápido, traga alguém aqui. Onde está o médico? Temos um fuzileiro naval ferido aqui. Droga, onde diabos está o médico? Darin pescou. Cerca de uma dúzia de fuzileiros navais correram em direção à confusão, parecendo em pânico. O que está acontecendo? O soldado balançou a cabeça. Não faço ideia, Comodoro Darin. Vamos dar uma olhada. Darin se levantou e foi naquela direção. O que é isso? Ele não se move. Droga, que diabos é essa coisa? Arthur, um grupo de fuzileiros navais se reuniu, com os rostos cheios de ansiedade. Diante deles havia uma enorme parede rosa sólida e imóvel. Presa ali dentro estava um jovem fuzileiro naval, envolto como se estivesse em âmbar cristalino. Ele parecia real, congelado em pleno movimento. Isto é, doce feito por Charlotte Perospero. Não adianta. Não podemos quebrá-lo. Um dos fuzileiros navais brandiu desesperadamente a espada contra a parede, mas mesmo depois de lascar a lâmina, não conseguiu deixar um único arranhão no doce sólido como pedra. Tudo o que conseguiu foi soltar faíscas inofensivas da superfície. Darin se aproximou e imediatamente reconheceu a figura selada lá dentro. Era Arthur, o mesmo jovem fuzileiro naval por quem ele havia gostado antes. Dentro do doce, as mãos de Arthur estavam entrelaçadas em torno da espada. Seu rosto jovem expressava uma determinação inabalável. Ele permaneceu paralisado em uma pose destemida, avançando mesmo agora. Capítulo 313. Observando a forma como o jovem fuzileiro naval estava envolto em doces, Darin conseguia visualizar a cena claramente em sua mente. Assim como Charlotte Perospero e Charlotte Daifuku tentaram fugir em meio ao caos, Arthur, destacado para patrulhar o perímetro, deve ter cruzado o caminho delas. Motivado por um forte senso de justiça e pela determinação de exterminar os piratas, Arthur atacou imprudentemente como um jovem dragão faria. Ele tentou deter os dois piratas em fuga. Ele devia saber que não tinha chance contra os irmãos Charlotte, mas ainda assim, ergueu sua lâmina e avançou com tudo o que tinha. Tudo para manter a justiça em seu coração. Darin soltou um suspiro silencioso. Você simplesmente não conseguiria não gostar de alguém assim. Ele estendeu a mão e tocou a parede de doces, então, após uma breve pausa, virou-se para os fuzileiros navais nervosos que estavam próximos. Este doce tem durabilidade e resiliência incrivelmente altas. O que você está fazendo não vai funcionar. A única maneira de derretê-lo é em altas temperaturas. Permita-me. Uma voz calma, quase preguiçosa, de repente surgiu de trás. Darin se virou e viu que Borsalino havia se aproximado silenciosamente em algum momento, com uma expressão de surpresa no rosto. Ao ver a expressão confusa de Darin, Borsalino sorriu e levantou a mão. Um brilho dourado se espalhou lentamente por sua palma, e o ar ao redor brilhou com o calor que emanava dela. Vá com calma contra Almirante Borsalino. O coração de Darin disparou. Ele não pôde deixar de avisá-lo. A Akuma no Mi de Borsalino era destrutiva demais. Se ele calculasse errado, mesmo que fosse só um pouquinho, Arthur poderia ser reduzido a cinzas. Mas Borsalino apenas sorriu provocantemente. Relaxe. Vou me certificar de não derretê-lo junto. Darin, os fuzileiros navais ao redor. Esse tom não é exatamente tranquilizador, sabia?
Enquanto todos prendiam a respiração, observando com tensão nervosa, Borsalino pressionou suavemente sua palma brilhante contra a superfície do doce rosa. Não houve nenhuma explosão violenta, nenhuma luz ofuscante. Os olhos de todos se arregalaram lentamente em descrença. O calor de sua mão irradiava para fora em um ritmo constante e controlado. Sem uma labareda escaldante, apenas um aumento gradual de temperatura. E então, como gelo sob o sol, a parede de doces começou a amolecer e derreter, com o xarope escorrendo para o chão em filetes visíveis a olho nu. As pupilas de Darren se estreitaram ligeiramente. Ao ver a expressão completamente relaxada de Borsalino, ele não pôde deixar de sentir uma pontada de admiração. Ele sabia melhor do que ninguém o quão aterrorizante a Akuma no Mi de Borsalino realmente era. Até mesmo um tiro casual pode atravessar um manguezal vermelho com centenas de metros de altura. Mas lá estava ele canalizando esse poder destrutivo com uma precisão tão delicada. Controlar uma energia tão intensa com esse nível de sutileza não exigia apenas um domínio excepcional da Akuma no Mi, mas também um controle terrível sobre a própria força. Pisar em uma formiga sem matá-la. Esse tipo de precisão era inacreditável. Quão forte Borsalino era realmente? Os olhos de Darren se estreitaram em profunda reflexão. Em menos de 2 minutos, a enorme cobertura do doce derreteu completamente, acumulando-se no chão em uma cauda pegajosa. Funcionou. Depressa. Chame o médico aqui. Como está o Arthur? Ele não está respirando, droga. Quando o último doce se dissolveu, os fuzileiros navais correram e gentilmente colocaram Arthur em uma superfície plana. Mas não importava como o chamavam ou tentavam acordá-lo, ele permanecia indiferente. Nem sinal de respiração. O médico se aproximou rapidamente verificando seu estado. Suas sobrancelhas franziram-se gradualmente. Doutor, como ele está? Sengoku chegou às pressas com a preocupação estampada em seu rosto. O médico militar olhou para Sengoku com uma expressão preocupada e balançou a cabeça. Almirante Sengoku, o tenente Arthur parou de respirar e não há sinais de vida. Receio que... O ar ficou pesado em um instante. Caramba! Sengoku cerrou os punhos, seu rosto coberto de raiva. Ele tinha grandes esperanças no jovem Arthur. Seja em treinamento ou em combate, o garoto sempre se destacou. Seu senso inato de justiça e lealdade sincera aos seus companheiros o tornaram muito querido em todas as fileiras. E agora? Deixe-me tentar. Darren de repente deu um passo à frente. Você tem um plano? Sengoku perguntou surpreso. Darren balançou a cabeça. Não tenho certeza, mas fazer alguma coisa é melhor que nada. Ele se agachou ao lado de Arthur e levantou a mão. Um tênue arco elétrico começou a crepitar entre seus dedos. Um choque elétrico? Os olhos do médico brilharam. Você acha que vai funcionar? Sengoku perguntou com curiosidade misturada com preocupação. Darren não respondeu. Controlando cuidadosamente seu poder, ele pressionou a mão contra o peito de Arthur bem sobre o coração. A principal habilidade da Jiki no Mi era a manipulação do campo magnético, mas ela também podia gerar pequenas correntes elétricas. Não é forte o suficiente para ferir, mas talvez seja perfeito para isso. Ele nunca havia tentado essa técnica antes. Era tudo instinto. Se funcionaria ou não, dependia do destino. RCP eletromagnética. Com uma respiração ofegante, Darren abaixou a mão. Uma descarga elétrica percorreu o corpo de Arthur. Seu corpo estremeceu violentamente. Todos prenderam a respiração. 1 segundo. 2, 3. Nenhuma resposta. Rangendo os dentes, Darren foi novamente. Uma onda de eletricidade azul percorreu o peito de Arthur. Outro tremor. 1 segundo. 2, 3. E quando o desespero começou a se instalar, Arthur tossiu forte de repente, e um líquido parecido com xarope saiu de sua boca e nariz. Funcionou. Ele está vivo. Arthur, você está bem? Lágrimas encheram os olhos dos fuzileiros navais que estavam próximos enquanto eles corriam em direção ao local, abraçando com força seu companheiro revivido. Sengoku finalmente soltou um longo e aliviado suspiro. 1 hora depois, a bordo do navio de guerra que retornava, Darren e Borsalino estavam confortavelmente relaxados em cadeiras de praia, tomando copos de suco de melancia gelado. Contra Almirante Borsalino, Comodoro Darren, Arthur correu até lá, com o rosto jovem corado de emoção. Ele fez uma reverência profunda com a voz trêmula. Sou profundamente grato a vocês dois por salvarem minha vida. Borsalino deu de ombros. Eu não fiz muita coisa. Isso foi tudo obra do Comodoro Darren. Ele gesticulou em direção a Darren. Darren sorriu. Como está sua recuperação? Arthur se endireitou e fez uma saudação rápida. Estou novinho em folha. Pronto para a ação a qualquer momento. Darren riu baixinho. Não seja tão imprudente da próxima vez. Aqueles dois são oficiais dos piratas da Big Mom. Você ainda não está pronto para enfrentar inimigos assim. O rosto de Arthur ficou vermelho de vergonha. Ele coçou a cabeça e disse sem jeito. Eu só não queria te decepcionar, Comodoro. Você mesmo disse, nós íamos acabar com todos os piratas da ilha. Darren pescou. Isso foi só para enfeitar, seu novato de sangue quente. Você realmente levou isso a sério? Ele soltou um longo suspiro e acenou com a mão. De volta ao trabalho. Sim, senhor. Arthur fez outra saudação e correu até o convés de armas do navio. Pegou um pouco de tinta e começou a fazer a manutenção meticulosa dos canhões, com o foco aguçado e a expressão extremamente séria. Você pode dizer que ele realmente admira você. Borsalino disse com uma risada silenciosa. Darren observou Arthur por alguns momentos em silêncio. Então, sem dizer uma palavra, ele virou o resto do suco e se levantou. Diga ao almirante Sengoku que tenho algo para resolver. Volto logo. Borsalino levantou uma sobrancelha. Precisa de ajuda? Darren balançou a cabeça, estreitando os olhos em direção ao mar distante. Não, Arthur é meu subordinado. Com isso, ele convocou Emma e se lançou ao céu, desaparecendo no horizonte em um raio de luz. Borsalino tomou um gole de suco e sorriu. Para onde Darren está indo?
Sengoku se aproximou franzindo a testa. Borsalino levantou as duas mãos, fingindo inocência. Não faço ideia. Mas logo antes de sair, ele disse algo como, Arthur é meu subordinado. Sengoku congelou, então a compreensão surgiu e seu rosto escureceu. Darren, ele está atrás dos irmãos Charlotte. Espere. Um pensamento repentino o atingiu. Os irmãos Charlotte eram parentes de sangue da Big Mom. Se Darren realmente os matou, um suor frio escorreu pela testa de Sengoku. Aquele pirralho está numa missão para ofender todos os grandes piratas do mar. Capítulo 314. Uma ilha desolada e desabitada. Nas profundezas da Ilha Amarela, densas florestas se estendiam como uma espessa cortina verde, com árvores imponentes e imponentes. Ao longo da costa recortada, as ondas batiam contra as rochas, espalhando espuma branca no ar. Uma simples jangada feita de doces balançava suavemente nas ondas. Vamos fazer uma pausa aqui. Charlotte Perospero saltou da jangada de doces, apoiando-se em uma bengala de doces recém-reformada. Ele olhou para os arredores da ilha e assentiu em aprovação. Então ele olhou para Charlotte Daifuku, que estava mancando para fora do bote atrás dele. Você não está em condições de continuar. Estabilizei suas fraturas com doces, mas seus ferimentos internos ainda são graves. Devemos descansar alguns dias antes de nos movermos novamente. Eu te disse. Estou bem, Perospero Nissan Daifuku disse asperamente, seus olhos sem vida brilhando desafiadoramente. Perospero suspirou. Embora tivessem acompanhado Mama em inúmeras campanhas pelo Novo Mundo, ajudando a expandir o império de Totoland, eles raramente enfrentaram verdadeiros lutadores de alto nível. O Novo Mundo pode ser caótico e perigoso, mas para grandes tripulações piratas como os piratas da Big Mom, havia um entendimento tácito entre as grandes potências. Raramente invadiam o território um do outro, mantinham um delicado equilíbrio. Conflitos em larga escala entre grandes potências foram evitados. Em vez disso, os esforços de expansão foram direcionados para ilhas desorganizadas e neutras, além de nações fracas. E diante do poder avassalador de Charlotte Linlin, a própria Big Mom, essas nações ruíram como papel. Ou se ajoelharam em humilhação, ou se renderam voluntariamente e buscaram aliança por meio do casamento. Tinha sido fácil demais. A série de conquistas unilaterais da família Charlotte havia gerado arrogância em todos eles. Todos, incluindo Daifuku e Perospero, passaram a acreditar que eram invencíveis. Que os piratas da Big Mom eram invencíveis, a força mais poderosa do mar. Mas desta vez, esta missão havia destruído essa ilusão. Um golpe. Um único golpe do almirante Sengoku destruiu completamente anos de orgulho e autoconfiança conquistados com muito esforço. Seus ideais elevados evaporaram como um sonho. Se Perospero não tivesse reagido a tempo, criando uma barreira de doces para absorver parte da onda de choque, Daifuku não teria ficado apenas com uma dúzia de ossos quebrados. Ele poderia nem estar vivo. A lembrança daquele colossal Buda dourado e de sua pressão aterrorizante ainda pairava na mente de Perospero. Diante daquela palmeira, ele, que antes se considerava poderoso, sentia-se como um inseto frágil, pronto para ser esmagado a qualquer momento. Um tremor de medo percorreu seus olhos. Não se esforce demais, Daifuku. Ele lambeu os lábios rachados e sentou-se casualmente em uma grande pedra. De dentro do casaco, tirou uma pose eterna e verificou a posição. Ficaremos aqui por 2, talvez 3 dias. Depois nos mudaremos. Esta ilha já está perto da ilha Whole Cake. Não tem como os fuzileiros navais nos seguirem até aqui. Daifuku cerrou o maxilar, seu olhar morto brilhando com intenção assassina. Aqueles malditos fuzileiros navais estão tentando acabar com todos os piratas da ilha. Sengoku, tudo bem, mas até mesmo um tenente desconhecido da marinha ousou vir atrás de nós? Tentou nos impedir? Inacreditável. Eu devia ter arrancado a cabeça dele. Ele rosnou, seu tom era áspero e frio. Perospero olhou de soslaio para ele. Como filho mais velho da família Charlotte, ele sempre sentiu o peso da responsabilidade. De mente afiada e taticamente habilidoso, ele havia assumido há muito tempo o papel de estrategista nos piratas da Big Mom. Ele conhecia muito bem o temperamento de Daifuku. Frio, implacável, decidido. Ele nunca soubera o que significava perder. Agora a amargura do fracasso o consumia. Calma, esse pirralho da marinha está ferrado. Envolto nesse meu doce, ele vai morrer de uma forma ainda mais dolorosa. Charlotte Perospero deu um tapinha no ombro de Daifuku, que parecia um mochi, e um sorriso frio e irônico surgiu em seus lábios. Daifuku não disse nada, sua boca se apertou numa linha fina. Perospero balançou a cabeça e sacou um dendê mochi, preparando-se para contatar a ilha Whole Cake e relatar sua missão. Enquanto olhava para o dispositivo, ele respirou fundo, como se estivesse se preparando. Um lampejo de medo passou por seus olhos. As ordens da mamãe não devem ser desobedecidas. Essa era uma regra rígida nos piratas da Big Mom, inquebrável por qualquer um. Não importava quem falhasse em sua missão, a punição era sempre severa. Sou poucos. Na melhor das hipóteses, anos de vida seriam tirados. Na pior, morte instantânea. Embora o fracasso desta vez não tenha sido inteiramente culpa deles, até mesmo Perospero, o filho mais velho da família Charlotte, não conseguiu conter o arrepio que percorreu sua espinha. As mudanças violentas de humor da mãe, seu estado mental instável e sua tendência aterrorizante de atacar sem distinção durante seus episódios ficaram profundamente gravados nos corações de todos os piratas da Big Mom para nunca serem esquecidos. Ao lado dele, Charlotte Daifuku também pareceu perceber o perigo. Ele engoliu em seco, o rosto pálido enquanto cerrava os dentes. Perospero Nissan. Se a mamãe nos punir, enfrentaremos isso juntos. Perospero forçou um sorriso, levantou a mão e discou o número com relutância. Bru. O toque do Dendem Mushi ecoou como um toque de finados, martelando seus nervos desgastados. Bru. A chamada foi conectada. O rosto do Dendem Mushi se transformou no de uma mulher, longos cabelos rosas, cílios grossos, lábios vermelhos. Mamamama.
Meus queridos filhos, vocês receberam a Moa Moa no Mi? Uma voz feminina rouca, porém autoritária, surgiu, irradiando a presença avassaladora de um conquistador. No instante em que ouviram sua voz, Perospero e Daifuku ficaram tensos. Perospero respirou fundo e disse com a voz rouca: Mamãe, a missão falhou. Sengoku liderou os fuzileiros navais em ação, e Shiki apareceu na Ilha Moeda. Não conseguimos capturar a Moa Moa no Mi. Por favor, faça um trocadilho. Antes mesmo que as palavras saíssem de sua boca, os rostos dele e de Daifuku mudaram de repente. Eles se esqueceram completamente do Dendemushi que ainda estava em suas mãos. Uma onda de frio de gelar os ossos percorreu suas espinhas, travando todos os músculos de seus corpos. Um grito agudo e penetrante rasgou o ar. Uma sombra negra rasgou o céu a uma velocidade inacreditável e então cravou-se na terra com uma força aterrorizante. Que diabos foi isso? Uma espada voadora. Suas pupilas encolheram até virarem pequenas agulhas em um instante. Parede de doces. Bum! No momento seguinte, uma explosão estrondosa abalou o litoral. Uma onda de choque avassaladora se espalhou, lançando uma onda enorme com dezenas de metros de altura. Capítulo 315. Estrondo. Uma onda de poeira explodiu pela costa, espalhando-se como ondulações. Enquanto o vento varria a poeira, uma grossa parede de doces, com 5 metros de altura, se erguia firmemente à frente deles. Charlotte Perospero pressionou a mão contra a parede, com todo o seu braço direito transformado em um doce rosa sólido. Quando os dois finalmente viram o que os havia atacado, suas pupilas se encolheram em uníssono. Uma lâmina afiada e ameaçadora havia se cravado profundamente na parede de doces, envolta em uma aura rodopiante de intenção assassina. Rachadura, rachadura. Pequenas fraturas se espalharam para fora a partir do local onde a lâmina atingiu, rastejando pela superfície da barreira de doces como teias de aranha. O haki escuro recuou lentamente da lâmina, revelando um brilho prateado por baixo. Aquela espada. Tanto Charlotte Perospero quanto Charlotte Daifuku ficaram rígidas em choque. Eles reconheceram isso instantaneamente. Foi uma das armas leiloadas anteriormente, uma das Meito de grau 50 habilidosas Karyumi, vendida por mais de 100 milhões de belis para o misterioso convidado no camarote VIP 3A. E aquele que ganhou o lance desta famosa espada, o homem por trás do camarote VIP 3A. Perospero e Daifuku trocaram olhares, vendo o desconforto refletido nos olhos um do outro. Comodoro Rogers Darren, o monstro da marinha que criou 10.000 supercanhões em um único instante reduziu a frota aérea de Shiki a cinzas. Você é rápido no gatilho. Uma voz baixa e fria ecoou do céu distante. Houve uma pausa, seguida por um tom de escárnio e zombaria no tom. E que tal esta? Antes que pudessem reagir, uma sensação de medo crescente tomou conta deles. Eles não viram nada, nenhum sinal de ataque. Mas algo os arrepiou como se estivessem sendo perseguidos por uma fera monstruosa ou alvo de uma superarma. Seus corações batiam descontroladamente. Atire neles. Emma. Silêncio. Um raio de luz escura subitamente cruzou o céu. Como um raio negro e demoníaco, tudo em seu caminho foi destruído. As nuvens se abriram, o ar se partiu, o mar se partiu ao meio. Movia-se rápido demais para os olhos acompanharem. Mesmo com o haki de observação, era quase impossível detectá-lo. Já estava lá. Não. A mente de Perospero girava. No momento em que o clarão negro o atingiu, ele sentiu uma sensação avassaladora de morte, como se sua própria alma estivesse sendo extinta. O mundo ao seu redor pareceu desaparecer. Todas as cores sumiram, restando apenas um preto sufocante. Com os olhos vermelhos, Charlotte Perospero cerrou os dentes e levantou as duas mãos, liberando uma torrente de doces dourados. Num piscar de olhos, uma enorme estátua dourada da donzela de ferro caiu diante dele. Donzela doce. Bloqueie. Ele rugiu, com a voz rouca de desespero. No instante seguinte, o clarão negro atingiu. Por meio segundo, tudo ficou parado. Então, bum! Um estrondo sônico ensurdecedor quebrou o silêncio. Uma onda de choque avassaladora se espalhou. A força bruta obliterou tudo que tocou. A terra num raio de centenas de metros se desfez em enormes fraturas. A própria ilha estremeceu. Ao largo da costa, o mar explodiu numa tempestade de ondas imponentes, quebrando como dragões enfurecidos. Poeira subiu pelo campo de batalha. Vários segundos se passaram antes que ele finalmente começasse a se acomodar na brisa do mar. Onde antes ficava a enorme donzela doce, agora não passava de uma poça de ouro derretido, um monte meio sólido de destroços açucarados. Perospero Nissan. Charlotte Daifuku ainda estava ofegante em choque quando instintivamente olhou para seu irmão, apenas para seu rosto ficar mortalmente pálido. Um braço decepado jazia ensanguentado no chão. Charlotte Perospero agarrou o toco sangrento em seu ombro, com o rosto fantasmagoricamente branco. Não muito atrás dele, uma longa lâmina negra, envolta em sinistras chamas roxo-escuras, estava profundamente cravada na terra. O caminho da lâmina abriu um corte terrível de 1000 metros de comprimento através da selva da ilha. Lâmina amaldiçoada. Perospero cambaleou para respirar, a voz rouca enquanto o sangue jorrava livremente entre seus dedos, acumulando-se rapidamente sob ele. Mas ele não deu importância. Seus olhos permaneceram fixos, cheios de inquietação, em um ponto no céu. Daifuku. Quando eu der a ordem, não olhe para trás. Entre na jangada de doces e fuja. Esta ilha fica perto da ilha Komuji. Se você for rápido, chegará lá em cerca de meia hora. Encontre Katakuri. Eu seguro. Daifuku congelou ao ouvir essas palavras, instintivamente gritando de volta: não, não sozinho. Cale-se. Perospero o interrompeu bruscamente. Ele se virou abruptamente, os olhos vermelhos brilhando com a autoridade do filho mais velho da família Charlotte. Sua voz era resoluta. Se você ficar, você também morrerá. Não é hora para discussões. O poder daquele cara é monstruoso. Duvido que até Katakuri conseguiria enfrentá-lo cara a cara. Ele nem apareceu ainda, e já pegou meu braço, só com aquelas duas espadas. E nós dois estamos feridos.
A dura verdade de Perospero atingiu Daifuku como um peso de chumbo, afundando direto em seu estômago. Acha que consegue correr? Aquela voz fria e sem emoção retornou mais perto agora. Os dois irmãos ergueram a cabeça na direção do som, com os olhos arregalados e expressões sombrias. Uma figura imponente emergiu lentamente das nuvens acima, com uma aura pesada e ameaçadora. Nenhum navio, nenhum dispositivo voador, ele simplesmente pairava no ar. A capa branca como a neve dos fuzileiros navais ondulava atrás dele ao vento. Ele não fez nenhum movimento, mas na ilha abaixo, duas lâminas de repente se soltaram da terra. As espadas meio pretas e brancas dispararam pelo ar, cortando a costa. Num piscar de olhos, reduziram a jangada flutuante a uma tempestade de fragmentos. Perospero e Daifuku ficaram congelados no lugar, chocados e em silêncio. A última rota de fuga deles desapareceu. As lâminas giraram no ar e retornaram para o lado do homem, suas pontas se alinhando mais uma vez, dessa vez, apontadas diretamente para os dois. Você não vai sair deste lugar. Darren olhou para eles do céu. Charlotte Perospero, oficial dos piratas da Big Mom. Recompensa, 210 milhões de belis. Charlotte Daifuku, oficial dos piratas da Big Mom. Recompensa, 180 milhões de belis. Sou o Comodoro Rogers Darren, do Quartel-General da Marinha. Em nome da Justiça, ele estreitou os olhos. Declaro oficialmente sua execução neste local. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 316. Sua execução na hora. A voz fria do Comodoro ecoou nas mentes de Perospero e Daifuku, causando um choque em seus corações. Malditos fuzileiros navais! Como vocês nos encontraram? Charlotte Daifuku deu um passo à frente, seus olhos injetados de sangue fixos em Darren no céu, rangendo os dentes. O novo mundo era vasto, nem mesmo o governo mundial e o quartel-general da Marinha poderiam ter informações completas sobre este mar. Como este fuzileiro os localizou tão rapidamente? Nossa rota de retirada era claramente. Antes que ele pudesse terminar, suas pupilas se contraíram. Sem qualquer movimento visível do Comodoro, duas espadas afiadas meito, uma preta e uma branca, dispararam novamente. Como dois raios prateados, eles avançaram em direção aos dois homens. Darren atacou sem aviso, não lhes dando chance de recuperar o fôlego ou reagir. Quanto a como ele os encontrou, na verdade foi bem simples. Embora os mares do Novo Mundo fossem complexos e o clima imprevisível, havia apenas 3 rotas da Ilha Moeda para a Ilha Whole Cake. Considerando que Charlotte Perospero e Daifuku estavam gravemente feridos e fugiam em pânico, eles sem dúvida escolheriam o mais rápido. Darren só precisava seguir essa rota e usar sua percepção de campo magnético para alcançá-los. Esse desgraçado. Charlotte Perospero praguejou baixinho, chocada com a determinação e a crueldade daquele fuzileiro naval. Entretanto, como filho mais velho da família Charlotte, ele tinha muito mais experiência em combate do que Charlotte Daifuku. No momento em que Darren fez seu movimento, Perospero deslizou para o lado sem hesitar, seu braço restante desenhando um semicírculo no ar para criar uma barreira sólida de doces na frente deles. Parede de doces. Clang, clang. As espadas pretas e brancas afundaram na grossa parede de doces, ficaram presas ali, com suas caudas tremendo violentamente. Doces quebrados explodiram em inúmeros fragmentos, espalhando-se como estrelas brilhantes e obscurecendo sua visão. Uma visão linda, porém enganosa. Ele bloqueou. Um brilho de alegria brilhou nos olhos de Charlotte Daifuku. Isso porque ele não revestiu suas armas com aqui. Não subestime. A testa de Charlotte Perospero estava molhada de suor frio enquanto ele gritava. Embora ele tivesse bloqueado o ataque de Darren, não havia sinal de relaxamento em seus olhos, apenas um estado de alerta intensificado. Ele sabia melhor do que ninguém a dureza do doce que criava. Sem mencionar espadas e facas comuns, mesmo bombardeios repetidos de artilharia pesada poderiam não romper a sólida defesa da muralha de doces. Mas o movimento do fuzileiro naval, sem nem mesmo usar o aqui do armamento, confiando apenas na nitidez e no poderoso impulso das espadas meito, quase destruiu a parede de doces que Perospero havia criado. Olhando para o ferimento em seu braço decepado que ainda sangrava muito, Charlotte Perospero cerrou os dentes. Ele não podia deixar que o atingissem. Ele tinha que atacar primeiro. Naquele instante, Charlotte Perospero ativou sua habilidade de Akuma no Mi, formando um novo braço de doce no local do membro decepado. Em meio aos destroços de doces que caíam, ele olhou para a figura de Darren no céu e assumiu uma postura de arco e flecha. O líquido rosa açucarado rapidamente se condensou em um arco e flecha, e uma chuva de flechas de repente assobiou pelo céu. Chuva de doces. Vamos ver como você desvia desse movimento. Um sorriso feroz e frio apareceu nos lábios de Perospero. Mas no segundo seguinte, o sorriso em seu rosto congelou de repente. O Comodoro da Marinha não tinha intenção de se esquivar, permitindo que a chuva de flechas doces o atingisse sem hesitação. Então, todos eles ricochetearam. Exceto por alguns pequenos rasgos em suas roupas, não havia nenhuma marca sequer em sua pele. Darren estreitou os olhos, com um sorriso zombeteiro no canto da boca. Até o aqui é inútil. Parece que foi você quem subestimou o oponente. Antes que as palavras saíssem completamente de sua boca, sua figura desapareceu. As pupilas de Perospero e Daifuku diminuíram ao mesmo tempo. Ele é tão rápido, uma sensação arrepiante de perigo percorreu suas espinhas. Seu aqui de observação se acendeu instintivamente levado ao limite. Suas reações são muito lentas. Uma voz baixa soou atrás deles. Uma sombra enorme surgiu instantaneamente sobre os dois. Não, é mais como se seus ferimentos fossem muito graves. Uma rajada de vento forte explodiu atrás deles, causando um arrepio em suas costas. Um estrondo sônico. A força desse cara é completamente insana. Não era só que sua Akuma no Mi tinha se desenvolvido a um nível assustador de afetar uma ilha inteira, sua força física, velocidade e explosão o subjugavam completamente.
Eles não conseguiam acreditar. De volta à Ilha Moeda, eles estavam muito focados em lidar com Sengoku, o almirante da marinha, e só viam Darem como um usuário de Akuma no Mi. Mesmo quando Darem bloqueou um ataque de Shiki, eles simplesmente presumiram que Shiki não tinha dado tudo de si. Afinal, eles não lutaram diretamente com ele, o impacto não pareceu real. Mas agora, naquele momento, eles realmente entendiam o poder avassalador do Comodoro da marinha que havia destruído a frota voadora de Shiki sozinho. Caramba! Perospero rosnou com os olhos injetados de sangue. Num instante puxou Daifuku que não respondia para trás de si. Ao se virar, uma armadura de doce se espalhou sobre seu corpo. A armadura de doce. Refletida em suas pupilas, uma garra de dragão enegrecida com 3 dedos, desceu com uma selvageria capaz de rasgar qualquer coisa. Ryuzoken garra de dragão. Rachadura. A sólida armadura de doce durou apenas um segundo antes que a garra indestrutível a quebrasse com um impacto estrondoso. A garra continuou seu ataque batendo brutalmente na garganta de Perospero. Parecia que ele tinha sido atingido por um raio. Sua boca se abriu por reflexo, sangue jorrando enquanto seu corpo se curvava violentamente para a frente. Droga! Soltem-no! Os olhos de Charlotte Daifuku quase se arregalaram. Ele imediatamente ativou o poder da Oya Oya no Mi, invocando um gênio azul enorme, tão grande quanto uma pequena montanha. Majin Saidan. O gênio pareceu sentir a fúria do seu mestre. Soltou um rugido ensurdecedor e desceu sua naginata num arco furioso. Estrondo. Um estrondoso anel metálico explodiu no ar, seguido por uma onda sonora penetrante que fez seus tímpanos doerem. A naginata, poderosa o suficiente para cortar um navio de guerra, atingiu o peito largo do Comodoro da marinha, apenas para soltar faíscas inúteis no impacto. Sem chance. O rosto já pálido de Daifuku ficou branco como um fantasma, cheio de descrença. Mesmo gravemente ferido e longe de sua força máxima, o resultado ainda foi chocante. Ele não conseguiu nem furar a defesa desse cara. Olhando fixamente para o fuzileiro naval inexpressivo à sua frente, Charlotte Daifuku sentiu um arrepio gelado subir pelas solas dos pés, percorrer sua espinha e penetrar em seu cérebro. Naquele instante de clareza atordoada, ele percebeu a presença opressiva deste fuzileiro naval. Era quase igual à da mamãe. Daifuku, corra! Sangue jorrou da boca e do nariz de Perospero enquanto Darem o segurava suspenso pela garganta. Ele forçou as palavras a saírem com dificuldade. Mas Daifuku ficou paralisado, como se não pudesse ouvi-lo com o rosto pálido. Ele tinha apenas 18 anos, e sua coragem estava completamente destruída. Perospero agarrou o braço de Darem com as 2 mãos, enquanto doces rosas se espalhavam de seus dedos, rastejando pelo braço de Darem, claramente tentando prendê-lo usando sua Akuma no Mi. Rápido, corra! Acabou! Os olhos de Darem se estreitaram enquanto ele agarrava a garganta de Charlotte Perospero e o jogava no chão com força bruta. Bum! O solo num raio de 100 metros desabou novamente, formando uma cratera profunda cheia de rachaduras. Os olhos injetados de sangue de Perospero tremeram uma vez antes de rapidamente ficarem opacos. Charlotte Perospero, oficial dos piratas da Big Mom, recompensa, 210 milhões belis, morta. Você matou Perospero Ninsan. Arremessado vários metros para trás pela onda de choque, Charlotte Daifuku caiu com força, tossindo sangue e com o rosto tomado pelo terror. Ele encarou o cadáver encharcado de sangue de Perospero, o corpo tremendo enquanto recuava. Mamãe não vai te perdoar. Mamãe nunca vai te perdoar. Darem se aproximou sem expressão, com sangue ainda escorrendo de suas mãos cobertas de aqui. Sim, cruzar o caminho da Big Mom é um incômodo, mas que pena. Você quase matou um dos meus homens. Ele deu um passo em direção a Daifuku, e cada passo lento ecoava como um toque de finados. Eu sou do Mar do Norte. Talvez você não saiba disso, mas no Mar do Norte, ser incapaz de proteger seus próprios subordinados é sinal de fracasso. E eu sou alguém que tem as regras do Mar do Norte em alta conta. Nesse tipo de trabalho, ou você me mata ou eu mato você. Não existe isso de os piratas da Big Mom podem matar os outros, mas ninguém tem permissão para matá-los neste mar. Vendo Daifuku ainda rastejando freneticamente para trás, Darem curvou um dedo. Emma e Karumi voaram em sua direção, perfurando suas pernas e prendendo-o no chão. Ah! Sob a dor excruciante, Daifuku soltou um uivo demoníaco, gritando de raiva. Você está morto. Mamãe nunca vai te perdoar. Sim? Estarei esperando. Darem continuou andando. Nesse momento, a voz rouca de uma mulher surgiu do chão próximo. Mamamama. Que fuzileirozinho interessante. Você realmente não tem medo de mim? Darem parou e se virou na direção do som. Ele avistou um Dendemushi. Ele se aproximou, pegou o objeto e franziu a testa. Big Mom? Mamamama. É isso mesmo. Eu sou Charlotte Linlin. Uma risada fria e sinistra veio do Dendemushi. Você é o fuzileiro naval que destruiu o Bindewold, envergonhou Roger e Barba Branca e exterminou a frota de Shiki? Darem olhou para Charlotte Daifuku, que mal respirava, a seus pés e disse categoricamente. Isso mesmo. Mamamama. Que fascinante. Verdadeiramente fascinante. Estou muito interessado em você. Tenho uma proposta. Darem balançou a cabeça. Não estou interessado. Assim que terminou, ele levantou o pé direito. Nos olhos horrorizados de Daifuku, bateu. Seu crânio explodiu como uma melancia sob a bota de Darem. Sangue espirrou para todos os lados. Charlotte Daifuku, oficial dos piratas da Big Mom, recompensa, 180 milhões belis, morta. O mundo caiu em um momento de silêncio assustador. Mas você nem ouviu minha proposta. A voz da Big Mom soou novamente, não do Dendemushi, mas de, atrás dele. Darem esmagou o Dendemushi na mão, o rosto ainda inexpressivo, e se virou lentamente. Lá no céu, uma figura madura e voluptuosa estava sobre uma nuvem negra de tempestade, exalando uma aura aterrorizante. Ela apoiava uma lâmina enorme no ombro, seu sorriso sinistro aparentemente vivo, e olhava para Darem com olhos penetrantes.
Seus longos cabelos rosa balançavam descontroladamente na brisa marítima com cheiro de sangue, saindo debaixo de um chapéu adornado com fitas de bolinhas rosa. Lábios vermelhos sangue se curvaram levemente, pingando sedução. Big Mom lambeu o canto da boca, os olhos brilhando com fome gananciosa enquanto olhava para o comodoro da marinha, sorrindo com um charme perigoso. Quero que você seja o marido de Charlotte Linley, meu marido. Capítulo 317. Darren congelou no local. Ela chegou aqui tão rápido. Esse foi o primeiro pensamento que lhe veio à cabeça. Essa mulher é louca. Esse foi o segundo. E como é que a Big Mom é tão gostosa assim? Esse foi o terceiro. Naquele momento, Darren ficou ali, olhando para Big Mom no topo das nuvens de tempestade, atordoado e incrédulo. Sua mente estava inundada por tantos pensamentos conflitantes que ele nem conseguia imaginar qual deveria ser o primeiro a se chocar. A Big Mom na frente dele não tinha absolutamente nada em comum com a velha monstruosa e louca por comida da qual ele se lembrava da linha do tempo original. Lábios vermelhos e ardentes se curvavam em um sorriso sensual, cabelos rosas selvagens flamejavam como chamas, e aqueles olhos grandes emanavam um fascínio imponente e sedutor. Ela irradiava a presença de uma mulher madura com um charme dominador e irresistível. Ela usava uma blusa branca curta, justa o suficiente para abraçar seu corpo, abotoada descuidadamente apenas na barra. Seu decote era profundo e infinito, sua cintura bem marcada, acentuando o abdômen definido e o umbigo firme. Abaixo, ela usava shorts brancos com meias ligas rosa claro apertando suas coxas, deixando leves marcas em sua pele. Seu corpo era curvilíneo em todos os sentidos, perigosamente sedutor, com uma figura demoníaca que queimava os olhos. Botas de couro vermelho complementavam sua presença selvagem e indomável, destacando aquelas pernas longas e poderosas. E com ela em pé sobre uma nuvem de tempestade, uma mão descansando casualmente uma espada larga e brilhante em seu ombro, ela não era apenas sensual, ela era feroz, exalando uma aura heróica inspiradora que a tornava ainda mais deslumbrante. Era impossível conciliar isso com a bruxa grotesca, aterrorizante e perturbada que ela se tornaria mais tarde. Naquele instante, Darren de repente entendeu. Ele entendeu porque aquele vestido colante no leilão havia causado frenesi entre tantos piratas cavalheiros. Ele também entendeu porque tantos líderes mundiais e facções poderosas estavam dispostos a se casar com a família da Big Mom, porque o jeito que ela parecia agora era completamente enganoso. Este era o calendário do Círculo Marítimo de 1493. A Big Mom de 39 anos em seu auge. Bem. E então, Marine-chan, você aceita? Charlotte Linley viu Darren congelado no lugar e soltou uma risada calorosa, seus lábios vermelhos curvados em um sorriso brincalhão. A boca de Darren se contraiu. Claro que não. Deixando de lado o fato de que sou um fuzileiro naval e ela é uma pirata. Não há a mínima chance de eu me envolver com uma mulher que pode surtar e comer alguém vivo a qualquer momento. Claro, a Big Mom estava com uma cara ótima agora. Aquela vibe autoritária de irmã mais velha era o suficiente para despertar os instintos primitivos de um homem, mas a impressão que ela deixou nele na história original, traumatizante demais. Ele só precisou imaginar por um segundo que aquela bomba escaldante na frente dele, em poucos anos, se transformaria em uma lunática montanha de carne, e imediatamente todos os pelos do seu corpo se arrepiaram. Não, de jeito nenhum. Mesmo para alguém como Darren, que se considerava um bastardo sem vergonha e sem nenhum objetivo real, foi aqui que ele conseguiu. Algumas coisas, quando vistas sob a luz errada, são arruinadas para sempre. É como ver uma linda mulher com quem você fantasiou, de repente se agachando para cagar em público, cutucando o nariz e jogando a meleca na sua cara. Qualquer magia que ela tivesse é destruída instantaneamente para sempre. E havia, mais um motivo, admito, menor. Darren olhou para Big Mom, de quase 8 metros de altura. Seus olhos tremeram. Ele já sentia uma dor surda surgindo na parte inferior das costas. Ele tinha mais de 3 metros de altura, o que já era um monstro de homem para os padrões normais. Mas comparado a esta torre de poder não humana, sim, havia uma chance muito real de ele morrer. Pensando bem, Darren respirou fundo. Sua expressão endureceu com uma determinação inabalável enquanto ele levantava a mão em um firme gesto de não e declarava com retidão. Eu recuso. Charlotte Linley arqueou uma sobrancelha e deu uma risada despreocupada. E por que isso? Ela não agia como uma mulher tímida, sua presença era ousada e imponente, uma beleza que irradiava poder e confiança. Darren permaneceu inexpressivo. Eu sou um fuzileiro naval honrado. Você é um pirata. Pura maldade. Ele apontou para os 2 cadáveres no chão e zombou. Além disso, acabei de matar 2 dos seus filhos. Você não quer vingança? Charlotte Linley parou por um momento e então caiu na gargalhada. Mamamamá. Você matou Perospero e Daifuku. Isso realmente me deixou com raiva. Se fosse qualquer outra pessoa, você já seria um cadáver. Afinal, embora aqueles 2 não fossem exatamente os mais fortes, eram alguns dos mais capazes entre os meus filhos. A morte deles definitivamente me trouxe sofrimento. Mas, um brilho de loucura e ganância brilhou em seus olhos sedutores. Ela olhou para Darren como uma criança travessa admirando um brinquedo novo, ou como um colecionador descobrindo um tesouro inestimável. Ela lambeu os lábios e murmurou. Você é diferente. Pirralho da marinha. Não me engano, seu corpo é resistente, não é? Enquanto Darren ficava em silêncio, Charlotte Linley riu com alegria enlouquecida. O mesmo corpo inquebrável que o meu, força rivalizando com a de um gigante.
velocidade além da razão, e uma habilidade de Akuma no Mi incrivelmente poderosa. Ela abriu bem os braços, seu peito balançando ousadamente com o movimento. Se você se tornar meu marido, o marido de Charlotte Linlin, nossa união dará à luz o guerreiro mais forte que este mar já viu. Nossa linhagem poderia superar até a minha, o nascimento de um verdadeiro destruidor natural. Ele mergulhará o mundo no terror, aniquilando todos que estiverem em seu caminho. E ele se tornará rei de todas as raças, governando uma Totuland que é verdadeiramente igualitária, livre e unida. Mamamamá. Então, o que você diz, Darren? Seja meu marido. Darren. A palavra garanhão atingiu sua mente, deixando tonto e desorientado, o mundo girando em preto por um segundo. Ela está realmente desejando meu corpo. Inacreditável. E aquele olhar nos olhos de Charlotte Linlin, aberto, ganancioso, como se ela quisesse devorá-lo inteiro, causou um arrepio na espinha dele. Era como se insetos estivessem correndo por todo o corpo dele. Ele se sentiu completamente violado. Nem pensar. Darren rugiu com os olhos injetados de sangue, enquanto uma explosão de força avassaladora irrompia de seu corpo e se espalhava em todas as direções. O céu pareceu escurecer sob o peso daquela explosão. Ele havia liberado o Aki do Conquistador sem nem perceber. O espírito de um rei. A Big Mom não se mexeu. Na verdade, parecia emocionada. Seu olhar para Darren ficou ainda mais voraz enquanto ela sorria descontroladamente. Você despertou o Aki do Conquistador. Mamamamá. Exatamente como eu pensava. Você realmente é o homem perfeito para Charlotte Linlin. Submeta-se a mim. Uma onda ainda maior e mais aterrorizante do Aki do Conquistador explodiu de seu corpo, imediatamente dominando a aura de Darren. Charlotte Linlin riu maliciosamente enquanto saltava da nuvem de tempestade, com o braço erguido para agarrar Zeus. Violentos relâmpagos roxos estalaram no céu como uma enorme teia. Você não pode dizer não. Ela trouxe para baixo. Um raio colossal de cor púrpura rasgou os céus como um dragão furioso, avançando em direção a Darren. Haitei. Capítulo 318. O céu escureceu de repente. Uma luz ofuscante explodiu sem aviso. Um relâmpago roxo ofuscante preencheu a visão de Darren, irrompendo dos céus como um dragão furioso e engolindo-o por inteiro. Mamamamama. Com esse tipo de poder, eu deveria ser capaz de te derrubar. Charlotte Linlin curvou os lábios vermelhos num sorriso. Mas no instante seguinte, seus olhos se arregalaram em descrença, e ela exclamou chocada. Porque o raio não funciona em você. Darren saiu da tempestade como um tigre selvagem, completamente ileso. Porque eu tenho coragem. O raio invocado por um dos Omis mais fortes de Charlotte Linlin, Zeus, a nuvem de trovão, era incrivelmente poderoso. Mas Darren era um monstro que havia sido batizado pela Goro no Mi de Momonga. Naturalmente, ele não tinha medo dos raios de Zeus. Afinal, a Soru no Mi da Big Mom apenas concede almas aos objetos, permitindo que ela controle raios indiretamente. Não é nada comparado ao poder elemental de um verdadeiro tipologia como a Goro no Mi. Num borrão, ele desapareceu e reapareceu acima de Charlotte Linlin, com a velocidade de um fantasma, a perna direita erguida acima da cabeça. Seus olhos ardiam com uma fúria indescritível. Suas botas militares, envoltas em Aki feroz, desciam como machados de guerra estrondosos, mirando direto na cabeça de Charlotte Linlin. Essa mulher louca realmente tentou tomar o corpo dele à força. Darren não conseguia aceitar isso. Esse tipo de atitude era algo que ele, um suposto canalha, faria. Como ela ousa mudar o roteiro? Sua bota rasgou o ar, desencadeando rajadas de ondas de choque brancas. As pupilas de Charlotte Linlin se contraíram levemente. A velocidade e o poder explosivo de Darren estavam muito além do que ela esperava. Não é de se espantar que Prospero e Daifuku tenham sido extintos tão facilmente. Mamamamama. Que bom, vamos lá. Charlotte Linlin riu e brandiu sua enorme lâmina de batalha. Estrondo. Ouviu-se um forte estrondo metálico. Bum. Uma explosão de força irrompeu do choque da bota e da lâmina, avançando em todas as direções e levantando areia e detritos como uma tempestade. Os dois se chocaram e se separaram em um instante, ambos voando para trás. Darren girou no ar, usando o poder da Jiki no Mi para manipular seu cinto de metal e botas, estabilizando-se. Charlotte Linlin deslizou para trás dezenas de metros, suas longas pernas calçadas com botas de couro vermelho esculpindo sulcos profundos no chão. Mamamamama. Seu corpo é realmente forte, quase alcançando o meu. Ela se acalmou e então olhou para o distante Comodoro, lambendo os lábios com alegria possessiva. Que físico e genes perfeitos. Nesse caso, não há necessidade de se conter. Ela sorriu e levantou a mão. De repente, um sol escaldante surgiu do céu sombrio. Prometeu. Chamas vermelho-alaranjadas giravam em uma enorme bola de fogo, orbitando Charlotte Linlin como um animal de estimação leal antes de revelar um sorriso sinistro, semelhante ao humano. Prometeu, o sol. Assim como Zeus, o nuvem de tempestade, ele era um dos Omis mais poderosos da Big Mom. Mamamamama. Darren, vamos ver quanto tempo você consegue aguentar contra mim. Charlotte Linlin agarrou Prometeu e o atirou em Darren com toda a sua força. Que tipo de frase constrangedora foi essa? Darren praguejou interiormente, mas seu corpo não desacelerou. Uma moeda apareceu de repente entre seus dedos. Ele o sacudiu, metal frio girando rapidamente, refletindo o rosto deslumbrante da Big Mom. No instante seguinte, fogo celestial, canhão elétrico, chamas alaranjadas e raios eletromagnéticos azuis saíam de suas mãos, rasgando o ar e explodindo em ondas de choque espirais que uivavam umas em direção às outras. Tudo em seu caminho, pedra, terra, vegetação, vaporizou em um instante, deixando enormes rastros de queimaduras pelo campo de batalha. Eles colidiram de frente. Bum! Uma explosão estrondosa irrompeu, e ondas de calor escaldante se espalharam em todas as direções, criando ondas gigantescas sobre o mar. Na floresta distante, inúmeras árvores foram arrancadas de suas raízes, erguidas em direção ao céu pela tempestade.
Mamamamama. Que corpo perfeito. Mal posso esperar para te provar. Charlotte Linlin olhou para a explosão imponente, com o rosto corado de excitação e o corpo tremendo levemente. Seus lábios vermelhos se abriram, liberando um sopro de calor perfumado. Quanto mais forte Darren ficava, mais animada e impaciente ela ficava. Com genes e linhagens como os dele, que tipo de descendência poderosa eles poderiam criar? Ela mal conseguia imaginar. Desista, Darren. Se continuarmos brigando, posso perder o controle e te matar sem querer. Charlotte Linlin riu alto, seu tom mudando. O que antes era pirralho da marinha, agora se tornou mais íntimo. Darren não tem o menor interesse em ser brinquedo de alguém. O rugido furioso de Darren irrompeu das chamas bruxuleantes. Que piada de mau gosto era essa? Virar marido da Big Mom significava ser usado e descartado sem pensar duas vezes. Essa lunática sedutora teve dezenas de maridos ao longo da vida. Darren não aceitaria isso de jeito nenhum. Esqueça, sua bruxa louca. No momento em que as palavras saíram de sua boca. Atire nela, Emma. O mar de chama subitamente recuou como uma maré, varrendo ambos os lados como se estivesse recuando de algo aterrorizante. As pupilas de Charlotte Linlin diminuíram. Um clarão negro e dominador rasgou o fogo, gritando em direção ao seu coração numa velocidade maior que a do som. Ondas de ar espiraladas, de um tom roxo escuro, se enrolavam em torno da luz negra, deixando para trás um rastro de energia bruxuleante enquanto rasgava o terreno da ilha. Uma lâmina amaldiçoada. Um arrepio percorreu a espinha de Charlotte Linlin. Diante do ataque de Darren, ela instintivamente se sentiu ameaçada. Esta lâmina pode machucá-la. No momento em que esse pensamento surgiu, Charlotte Linlin parou de rir. Ela levantou o braço e agarrou a enorme espada com um sorriso malicioso esculpido em seu rosto. Um dos homens mais fortes, Napoleão, o Bicorne. Charlotte Linlin respirou fundo, agarrou Napoleão com força com ambas as mãos e então desferiu um golpe poderoso com força avassaladora. Bum! O golpe acertou em cheio na ponta de Emma. Ondas de choque roxo escuras e vermelho escuras irromperam violentamente, desencadeando uma tempestade violenta. A terra abaixo deles se desfez camada por camada, e rachaduras se espalharam pela paisagem por quase 1 quilômetro em todas as direções. RAH. Os olhos de Charlotte Linlin brilharam em vermelho. Os músculos de seus braços esguios saltaram de repente enquanto ela descia a espada com força. Um raio preto e vermelho crepitante irrompeu do seu corpo, varrendo toda a ilha. O Aqui do Conquistador surgiu. Lança de Elbaf e Cocô. Bum! Uma onda enorme de energia de espada avançou como um tsunami, destruindo tudo em seu caminho antes de atingir a floresta distante. Com o estrondo ensurdecedor, o chão se abriu, revelando um abismo enorme e sem fundo. A ilha inteira foi dividida em duas pelo ataque poderoso de Charlotte Linlin. Estrondo. Inúmeras árvores caíram, engolidas pela fenda em expansão. A força da explosão destruiu as nuvens, lançando nuvens de fumaça e detritos para o céu. No instante seguinte, Charlotte Linlin, com os olhos ardendo de loucura, irrompeu do inferno como uma gigante. Seus longos cabelos rosados estavam envoltos em chamas. Sob os ventos uivantes e a fumaça espessa, ela parecia mais um monstro do que uma pessoa. Ela olhou para o céu, fixando seu olhar na figura distante do Comodoro da Marinha enquanto ele desaparecia nas nuvens. Darren, eu não vou desistir. Espere só. De pé no topo da ilha em ruínas, Charlotte Linlin caiu na gargalhada. Um dia você será minha. Mamamamama. Capítulo 319. O navio de guerra navegou firmemente ao longo de sua rota designada, rumo a Marineford, o quartel-general da Marinha. Sim, almirante da frota Kong, a missão foi um sucesso completo. De fato, durante esta operação, o Comodoro Darren demonstrou força avassaladora e julgamento aguçado. Milímetro 1, sim, sem problemas. Sengoku desligou a ligação para o militar Denden Mushi, com um sorriso satisfeito se formando em seu rosto. Parado na proa do navio de guerra, ele contemplava o mar azul infinito à sua frente. Inconscientemente abriu os braços e se espreguiçou com um bocejo, sentindo-se completamente revigorado. A operação na Ilha Moeda foi um sucesso retumbante. Para os fuzileiros navais, esse foi o maior triunfo sobre o mal desde a Batalha do Vale de Deus. Eles conseguiram destruir com sucesso a lendária frota voadora do grande pirata Shiki. Embora a maior parte do crédito pertencesse a Darren, e o próprio Sengoku tivesse apenas ajudado nos bastidores como almirante, ele ainda era o comandante da operação, então o reconhecimento era naturalmente devido. Aquele patife do Darren, sempre se metendo em encrenca, mas ele tem talento de verdade. Sengoku riu e balançou a cabeça, com uma mistura de diversão e exasperação no rosto. Pensando bem, foi Darren quem quebrou o impasse em várias operações anteriores. Bianji Wold, o destruidor de mundos. Kaido das 100 bestas. E agora Shiki, o leão dourado. Não importa o adversário, Darren sempre conseguia virar o jogo com sua estratégia brilhante e julgamento preciso, garantindo aos fuzileiros navais uma série de grandes vitórias. Em contraste, Sengoku muitas vezes sentia que estava ali apenas para se exibir, limpando as coisas depois dos fatos. Veja o Bianji Wold, por exemplo. Ele não levantou um dedo antes de Darren derrubá-lo. Durante a Operação Kaido, quando a força principal da Marinha chegou ao quartel-general dos Piratas das Feras, Darren já havia destruído a maioria das linhas de produção da fábrica militar, eles estavam lá apenas para finalizar as coisas. E desta vez, a boca de Sengoku se contraiu involuntariamente. Bem, não é minha culpa. Afinal, eu não sei voar, ele murmurou para si mesmo. Mas naquele momento, Sengoku ficou tenso. O que? Ele sentiu algo e de repente se virou. Uma figura caiu do céu a uma velocidade assustadora, colidindo direto com o convés do navio de guerra. Bum! Um enorme buraco foi aberto no convés, e fragmentos de madeira voaram em todas as direções. O que aconteceu? Estamos sob ataque.
Prepare-se para a batalha. O impacto repentino imediatamente colocou os fuzileiros navais em alerta máximo. Eles pegaram suas armas e rapidamente cercaram a área enfumaçada, aproximando-se cautelosamente. Mas no momento seguinte a visão diante deles deixou todos atordoados. Comodoro Darren. O comodoro da marinha jazia imóvel no fundo de uma cratera, o rosto pálido e uma ferida aberta no peito. Sangue jorrava, encharcando seu uniforme de vermelho. Droga! Que ferimento horrível! Os fuzileiros navais ofegaram coletivamente, o medo frio os invadiu. O caos se instalou no convés. Doutor, precisamos de um médico, agora. Isso dói. Darren acordou grogue da inconsciência, com a dor percorrendo cada centímetro do seu corpo. As técnicas de espada dos gigantes. Aquela velha louca realmente não se conteve. Ele fez uma careta, esfregando a cabeça enquanto abria os olhos lentamente. Um círculo de fuzileiros navais o cercou, e na frente estava Sengoku com uma expressão cheia de preocupação. Almirante Sengoku. Ao ver Darren acordado, Sengoku soltou um suspiro de alívio, mas imediatamente franziu a testa. Ei, seu pirralho. O que há com essa cara feia? É assim que você me cumprimenta? Darren tateou e tirou um maço amassado de cigarros. Pegou um, mordeu, acendeu e deu um sorriso fraco. Eu esperava acordar com uma enfermeira gostosa e sexy. Enquanto falava, ele deu uma tragada e olhou para o peito. Seu uniforme havia sido desfeito, e o ferimento em seu torso havia sido tratado rudemente e envolto em uma bandagem encharcada de sangue. Os olhos de Sengoku tremeram com o comentário de Darren. Segure firme! Segure firme! Esse garoto acabou de conseguir uma grande vitória. Respirando fundo, Sengoku forçou um sorriso. O que aconteceu com você? Sengoku conhecia muito bem a força de Charlotte Daifuku e Charlotte Perospero. Ele imaginou que elas estavam um nível acima da elite dos vice-almirantes do quartel-general, mas ainda muito abaixo de Darren. E como ele já os havia ferido gravemente, eles não deveriam ter tido chance. Não me diga que você encontrou a Big Mom. Ele olhou desconfiado para os ferimentos de Darren, sua voz misturada com dúvida e surpresa. Darren revirou os olhos. Quem mais senão aquele lunático? O rosto de Sengoku congelou. Esse pirralho, ele realmente foi e se envolveu com a Big Mom. Ignorando o olhar atordoado de Sengoku, Darren mergulhou em pensamentos. A força da Big Mom realmente excedeu suas expectativas, ele claramente a subestimou. A essa altura, Darren já havia praticamente enfrentado todas as grandes figuras do mar. Bin Ji-wold, Roger, Kaido, Barba Branca, Shiki, Charlotte Linlin. Por meio de confrontos diretos, ele conseguiu mais ou menos classificar seu poder bruto. O mais fraco, sem dúvida, foi Bin Ji-wold, o primeiro pirata lendário a cair em suas mãos. Na verdade, a destreza física de Bin Ji-wold não era particularmente alta. Seu título de destruidor de mundos estava intimamente ligado à sua habilidade Moa no Mi. Quanto ao mais forte, Darren exalou uma longa nuvem de fumaça e estreitou os olhos. Isso foi difícil de dizer. Roger, Barba Branca e Shiki, todos impunham a mesma pressão avassaladora. Seu poder era quase invencível. A menos que ele próprio alcançasse o mesmo nível lendário, não havia como julgar quem era realmente o mais forte. E no nível deles, o resultado de uma batalha pode ser influenciado por uma dúzia de variáveis. Condição física, clima, mentalidade e decisões impulsivas. Qualquer mudança pode mudar todo o fluxo de uma luta entre eles. Quanto aos dois restantes, Charlotte Linlin e Kaido, Darren soltou outro suspiro. Por causa da maneira como o arco do país de Wano se desenrolou na linha do tempo original, ele avaliou mal a força de Charlotte Linlin. Embora ela e Kaido fizessem parte dos Piratas Rocks, suas posições na tripulação eram muito diferentes. Kaido ainda era um estagiário, enquanto Charlotte Linlin já era uma oficial comandante. E neste ponto da linha do tempo, Kaido tinha apenas 30 anos, ainda em sua fase de crescimento máximo, longe do auge da força que ele mostraria mais tarde no arco de Wano. Mas Charlotte Linlin era outra história. Big Mom já tinha 39 anos, no auge de seu poder. Em esgrima, combate corpo a corpo, experiência em batalha e até mesmo na intensidade de seu Haki do Conquistador, ela superava Kaido por uma ampla margem nessa fase. Não era de se espantar que Darren a tivesse subestimado, a aparência atual da Big Mom era enganosa demais. Capítulo 320. Honestamente, ele se sentiu um pouco destruído mentalmente. Quem poderia imaginar que a Big Mom realmente queria ter um filho com ele? A boca de Darren se contraiu, seu rosto cheio de exasperação. Ao lado dele, Sengoku franziu a testa profundamente e perguntou após um momento de hesitação. Então o que aconteceu exatamente? Darren respondeu casualmente. Eu matei Charlotte Perospero e Charlotte Daifuku. Aí a Big Mom apareceu. E nós lutamos. Sengoku. Os fuzileiros navais ao redor ficaram boquiabertos, com os olhos arregalados de choque. O Comodoro Darren realmente matou os dois filhos da Big Mom bem na frente dela. Não fique aí parado. Sengoku se levantou de repente, com a voz áspera enquanto dava ordens. Acelere imediatamente e retorne ao quartel-general. Há muitos prisioneiros a bordo, precisamos levá-los para Impel Down o mais rápido possível. Assustados com seu tom, os fuzileiros navais ficaram em posição de sentido, saudando em uníssono. Sim, Almirante Sengoku. O navio de guerra avançou, com seus motores claramente operando em potência máxima. Sengoku estava na proa, observando o vasto e infinito oceano. A paz e a satisfação que sentirá antes haviam desaparecido completamente. Permanecendo no novo mundo, ele murmurou com o rosto escurecendo. Não me sinto mais seguro. Em algum lugar no novo mundo, uma figura envolta em chamas azul esverdeadas desceu do céu, batendo as asas enquanto pousava firmemente no enorme Moby Dick, que parecia uma baleia branca no mar. É o Marco. Marco voltou. Ha. Você conseguiu? Diamond Josu, espada de flor vista e os outros se aproximaram sorrindo, aglomerando-se em volta de Marco com curiosidade.
Coberto de poeira da viagem, Marco tirou a foligem do cabelo e balançou a cabeça com um suspiro. Não entendia Moa Moa no Mi. Diante do olhar questionador de Barba Branca, ele ainda parecia abalado enquanto explicava. Tanto os piratas da Big Mom quanto os piratas das feras se movimentaram. King e Charlotte Perospero estavam lá. E além deles, o almirante Sengoku e Shiki também estavam presentes. Essa revelação deixou todos atônitos. Shiki, aquele cara está desaparecido há séculos. Ele voltou à ativa? Bem, acho que isso não é surpresa. É da Moa Moa no Mi que estamos falando. Espere, Marco, não me diga que Shiki acabou pegando a fruta? Se isso for verdade, estamos em sérios apuros. A tripulação começou uma discussão acalorada. Embora Sengoku fosse um formidável almirante da marinha, Shiki era famoso por suas táticas imprevisíveis e implacáveis. Ninguém acreditava que a Moa Moa no Mi acabaria nas mãos da marinha. Não. Marco balançou a cabeça. Recordando a visão aterrorizante daquela tempestade de tiros de canhão, ele engoliu em seco e disse com a voz rouca. Vocês se lembram daquele comodoro da marinha que encontramos antes? Todos piscaram surpresos. O rei do Mar do Norte. Acho que o nome dele era Rogers Darren. Aquele que derrubou Birndewold. Como se lembrassem de tudo ao mesmo tempo, eles se viraram para olhar em direção à popa. Ali Kozuki Oden, que havia bebido bastante e polido calmamente sua espada, levantou-se de repente. A névoa de álcool desapareceu de seus olhos, substituída por uma concentração aguçada e um espírito de luta feroz. Marco olhou para Oden e então assentiu. Sim, ele também estava lá. Ele usou o poder da sua Akuma no Mi para manipular todo o metal da ilha. Ele fez uma pausa e então soltou uma bomba que arrepiou todos no convés. Ele destruiu a frota voadora de Shiki, sozinho. O silêncio caiu sobre Moby Dick como uma cortina pesada. Os piratas olharam para Marco, atordoados, com os rostos cheios de descrença. Espera, Marco, você está brincando, né? Não tem como. Estamos falando da frota invencível de Shiki. Mas ao observarem a expressão séria e sombria de Marco, seu ceticismo começou a desaparecer. Uma sensação indescritível de choque, e até mesmo de medo, surgiu no fundo dos seus olhos. Uma frota inteira de dezenas de navios de guerra, transportando dezenas de milhares de piratas, desapareceu, assim de repente? Kozuki Oden ficou paralisado, como se tivesse sido atingido por um raio. Ele sabia melhor do que ninguém que Shiki, o Leão Dourado, era um pirata lendário, comparável ao Barba Branca em força, uma força imparável. E agora, aquela figura imponente, tinha sido realmente derrotada por um fuzileiro naval? O Novo Mundo, País de Vano. Distrito de Curi, zona de fábrica militar. Um pteranodonte preto surgiu das nuvens e mergulhou do céu, pousando bem no topo de uma fábrica militar. King retornou à sua forma humana, ajoelhou-se diante da figura sentada na beira do telhado como um demônio e falou em voz baixa. Kaido-san, a missão falhou. Kaido não respondeu imediatamente. Pegou uma jarra ao lado e inclinou a cabeça para trás, engolindo a bebida em grandes goles. O álcool forte e ardente pingava de sua barba, respingando no telhado e enchendo o ar com um cheiro forte de bebida. A Moa Moa no Mi. Acho que acabou nas mãos de Shiki, hein? Kaido bateu o jarro com força no chão com um estrondo alto, seus olhos vermelhos brilhantes se estreitando enquanto sua voz profunda ressoava. Aquele bastardo sedento por poder, Shiki, não deixaria passar uma Akuma no Mi dessas. Está tudo bem, Arbel. Isso não era seu. A Moa Moa no Mi acabou nas mãos da marinha. King interrompeu de repente. Silêncio. Impossível. Kaido se virou com os olhos arregalados de descrença. King soltou um suspiro silencioso. Os fuzileiros navais também estavam envolvidos. Sengoku liderou a operação sozinho. A voz de Kaido era incrédula. Sengoku é forte, claro, mas não tem como ele ter pegado a fruta de Shiki. King abaixou a cabeça ligeiramente. Rogers Darren estava lá. Ele usou sua Akuma no Mi para manipular todo o metal da ilha, e destruiu a frota voadora de Shiki. Kaido congelou no lugar. A menção desse nome, veias vermelhas como sangue surgiram em sua esclera, e seus olhos tremeram com uma fúria mal contida. Aquele pirralho da marinha. Ele jogou a cabeça para trás e rugiu, e uma explosão do Aki do Conquistador irrompeu de seu corpo. A violenta onda de choque provocou uma tempestade infernal sacudindo o próprio céu. Sob o peso do Aki liberado por Kaido, escravos e trabalhadores que trabalhavam abaixo das fábricas desmaiaram no local, com os olhos revirados enquanto desmaiavam em massa. Relâmpagos pretos e vermelhos crepitavam furiosamente no ar. Ainda ajoelhado, King cerrou os dentes, forçando-se a suportar a pressão devastadora. Ele conhecia muito bem essa raiva. Desde aquele último encontro, Kaido nutria um ódio profundo por Darren. Quando bêbado, ele costumava gritar o nome do fuzileiro naval em fúria, e depois descontar em Queen. Então, a Moa Moa no Mi acabou com aquele punk do Darren? A voz de Kaido saiu baixa e gutural, seus olhos brilhando vermelhos de raiva assassina. King assentiu firmemente. Kaido ficou em silêncio por um instante, então abruptamente sacou seu enorme canabe preto e pulou do telhado. Um rugido furioso ecoou pelo distrito de Curi. Queen, tira sua bunda aqui. O que se seguiu foram ondas de lamentos estridentes e gritos agonizantes. E assim, de repente, o incidente da Ilha Moeda atingiu o mundo como uma bomba lançada em águas paradas, enviando ondas de choque por todo o mar. Inúmeras facções, nações e tripulações piratas foram finalmente forçadas a levar o Comodoro Rogers Darren a sério. Se antes eles haviam descartado o pirralho sortudo dos fuzileiros navais, agora eles estavam totalmente cientes da força avassaladora por trás do Rei do Mar do Norte, um verdadeiro monstro do quartel-general da Marinha. Ele destruiu sozinho a lendária frota voadora de Shiki. Todo pirata lendário vivo nestes mares sofreu perdas amargas em suas mãos. O mundo estava em alvoroço. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.